Olá pessoal, meu nome é Bárbara, eu sou aluna do nono período do curso de farmácia da Universidade Federal de São João del Rei, campus Centro-Oeste. Hoje vou apresentar a vocês o projeto Um Mundo Microbiano e Você, sob a coordenação da doutora Karina Herrera e das colaboradoras Jaqueline Ferreira e Magna Cristina de Paiva. Este projeto tem como objetivo despertar o interesse para a área da microbiologia e demonstrar a importância dos micro-organismos para o homem e para o meio ambiente. Vocês sabem o que são micro-organismos? Segundo Tortora, os micro-organismos são minúsculos seres vivos que não podem ser visualizados a olho nu, como os vírus e as bactérias. Entretanto, existem representantes macroscópicos, como os cogumelos, que são fungos filamentosos. Os micro-organismos se distribuem em 3 domínios. O domínio eubactéria são as verdadeiras bactérias, possuem parede celular e podem ser classificadas em gram-positivas, gram-negativas, micoplasmas e cianobactérias. O domínio arcae são as formas primitivas encontradas em ambientes hostis, como em salinas, pântanos ricos em gás metano, águas termais e também em ambientes ácidos. O domínio eucária são organismos que apresentam núcleo verdadeiro, podendo ser unicelular como as amebas e leveduras ou multicelular como os fungos. Os micro-organismos podem ser classificados quanto ao tipo de célula, em procariontes e eucariontes. Os organismos procariontes são células mais simples, sem núcleo definido, membrana nuclear ou organelas. Isso quer dizer que todo o seu material genético fica disperso no citoplasma, onde são encontrados ainda os ribossomos. Estes codificam as proteínas necessárias para o funcionamento da célula. Além disso, podemos encontrar os plasmídeos, que são pequenas moléculas de DNA circular, que estão mais relacionadas às funções adaptativas, como a resistência aos antibióticos. Bactérias são organismos procariontes. As células eucariontes são mais complexas. Existem a presença de um núcleo verdadeiro, onde o material genético é envolvido por uma membrana nuclear. Esta célula possui diversas organelas membranosas, como o retículo endoplasmático, complexo de Golgi e a mitocôndria. Algas, protozoários e fungos são organismos eucariontes. Agora eu vou demonstrar um pouquinho desses micro-organismos para vocês. As algas microscópicas são seres unicelulares, eucarióticos e autotróficos. São organismos fotossintetizantes, encontrados em ambientes marinhos e água doce, sendo os principais responsáveis pela manutenção do oxigênio na atmosfera. Os protozoários são seres unicelulares, eucarióticos e heterotróficos. Habitam principalmente as águas e o solo, podendo também ser encontrados parasitando animais e seres humanos. Os fungos são exclusivamente heterotróficos, podendo ser unicelulares como as leveduras ou multicelulares como os fungos filamentosos. Os vírus são conhecidos como micro-organismos, embora não possuam uma estrutura celular. Basicamente, são constituídos por um ácido nucleico, que pode ser DNA ou RNA, envolvidos por uma capa proteica chamada de capsídeo. Os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios, o que significa que precisa estar dentro de células vivas para realizar as suas reações químicas e se reproduzir. As bactérias são organismos procariontes, ou seja, desprovidos de envoltório nuclear. Podem viver na ausência ou na presença de oxigênio. Quando vivem na ausência de oxigênio, realizam a fermentação e são chamadas anaeróbias. Quando vivem na presença de oxigênio, realizam a respiração e são chamadas de aeróbias.
Algumas bactérias podem realizar tanto a fermentação quanto a respiração. Quando isso acontece, são chamadas de bactérias anaeróbias facultativas. As bactérias podem ser classificadas de acordo com sua morfologia e arranjo. Quanto à morfologia, se apresentam em forma de cocos, bacilos, espirilos e vibriões. Em relação ao arranjo, quando se agrupam de dois em dois formando pares, são chamados de diplococos ou diplobacilos. Quando formam cordões, streptococos ou streptobacilos. Quando se agrupam formando cachos, são chamados de estafilococos. Além disso, as bactérias também podem ser classificadas quanto à estrutura da parede celular, em gram-positivas e gram-negativas. As bactérias gram-positivas possuem a membrana plasmática e uma espessa parede de peptidoglicanos. Após o processo de coloração de gram, elas ficam roxas. As bactérias gram-negativas possuem membrana plasmática, uma fina parede de peptidoglicanos e uma membrana externa. Após o processo de coloração de gram, elas ficam vermelhas. A reprodução mais comum das bactérias é assexuada, por fissão binária, no qual a célula se divide em duas. A bactéria Escherichia coli duplica-se a cada 20 minutos e é capaz de produzir 5 milhões de células ao final de um único dia. Vocês sabem onde os micro-organismos são encontrados? Eles são seres ubíquos, ou seja, são encontrados em praticamente todos os lugares, dos mais simples aos mais extremos. Vivem na natureza como células isoladas ou em comunidade, na água, no ar, no alimento, no solo, no corpo humano e em secreções. Devido à sua relativa simplicidade morfológica e grande diversidade genética e metabólica, os organismos se adaptaram para viver em habitats e condições diversas no planeta, como em locais com baixas concentrações de nutriente, extremos de temperatura, salinidade, pH e pressão. Geralmente, os micro-organismos são associados a doenças graves, a infecções ou a inconvenientes como comida estragada. No entanto, a maioria dos micro-organismos fornece contribuições importantes para o bem-estar dos seres vivos e manutenção do equilíbrio da natureza. Bactérias e fungos são responsáveis pela decomposição da matéria orgânica e reciclagem de elementos vitais como carbono, nitrogênio e enxofre, sendo esses processos fundamentais para a manutenção da vida no planeta. Além disso, os micro-organismos são empregados em sistemas de biorremediação, controle de pragas e tratamento de esgoto. A biorremediação é um processo pelo qual organismos vivos são utilizados para remover ou reduzir contaminantes do ambiente. Estes organismos podem ser geneticamente modificados ou nativos do ambiente. Em 2014, por exemplo, bactérias foram utilizadas para limpar manchas de óleo na costa do Golfo do México, sendo capazes de degradar o petróleo para suas necessidades de carbono e energia. Em fevereiro de 2020, produtores da cidade do Cariri foram capazes de combater a lagarta do milho com o uso de bioinseticidas. Esses bioinseticidas correspondem a um concentrado de bactérias que atua no sistema digestivo da lagarta, destruindo a praga em 2 ou 3 dias. O uso de bioinseticidas é vantajoso, pois reduz o uso de agrotóxico e a poluição ambiental. Não traz riscos à saúde do homem e outros animais, além de agir diretamente na praga-alvo. Além da importância ecológica dos micro-organismos, existe também uma importância econômica, podendo ser destacada sua utilização na indústria alimentícia, farmacêutica e têxtil, assim como para a produção de cosméticos e biocombustíveis. Os micro-organismos são utilizados na indústria têxtil, por exemplo,
para a produção dos genes. Enzimas celulares provenientes de um fungo chamado tricoderma digerem parte da celulose do algodão, deixando os genes macio e desbotado. As bactérias também são utilizadas em cremes e em pomadas, com a promessa de fortalecer a pele, tratar acne e prevenir o envelhecimento precoce. A utilização de probióticos em cosméticos é uma tendência crescente e considerada promissora por muitos dermatologistas. Por último, vamos abordar a importância dos micro-organismos para a saúde humana. Todos nós possuímos uma grande variedade de micro-organismos vivendo em nosso corpo. Estes são chamados de microbiota normal ou residente. Ela começa a se formar após o nascimento e nos acompanha ao longo da vida, impedindo o crescimento de micro-organismos nocivos, enquanto produzem substâncias úteis como vitamina K e B. Vocês já ouviram falar em micro-organismos oportunistas? Eles fazem parte da microbiota normal e, em geral, não são capazes de causar doença em pessoas saudáveis. Porém, quando há um desequilíbrio do sistema imunológico, estes micro-organismos encontram condições favoráveis para se proliferar ao ponto de causar infecção. A Candida albicans é uma levedura naturalmente encontrada na vagina. Porém, se a mulher está sob forte estresse ou fez o uso prolongado de antibióticos, pode desenvolver candidíase. Apesar da grande maioria dos micro-organismos serem benéficos para o homem, existem aqueles capazes de causar doenças como tuberculose, gripe, herpes, dengue, malária e muitas outras doenças. Um fator que eleva ainda mais a preocupação em relação às doenças infecciosas, além do alto potencial de disseminação, é a questão da resistência aos micro-organismos. Esses micro-organismos sofrem mutações constantes e possuem uma incrível capacidade de adaptação ao meio, tornando-se cada vez menos suscetíveis à ação dos antimicrobianos. Segundo documentos internacionais, hoje cerca de 700 mil pessoas morrem em todo o mundo devido a infecções causadas por micro-organismos resistentes. Se nenhuma medida de controle da resistência for adotada, o número de mortes poderá chegar a 10 milhões no ano de 2050. A resistência aos antimicrobianos é um processo natural que está sendo acelerado pelo uso incorreto e indiscriminado de medicamentos, além do descarte inadequado no lixo comum. Antibióticos descartados indevidamente vão parar em aterros sanitários, contaminando o meio ambiente e favorecendo a seleção e proliferação de bactérias resistentes. Neste sentido, é importante conscientizar a população sobre o uso correto dos antimicrobianos, como forma de desacelerar o processo de seleção de micro-organismos resistentes. Eu termino aqui minha apresentação. Obrigada!